I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents, but the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. Eu acho que a gente precisa, de maneira urgente, falar com os homens sobre as questões de gênero, né? Porque quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só sobre o gênero feminino, a gente está falando do masculino. E muito se fala do que é ser mulher, mas pouco se fala do que é ser homem. Então não existe só uma forma de ser mulher, né? Existem muitas formas. E quando a gente coloca o estereótipo ali como principal, é como se nós negássemos que todas as outras formas de ser mulher existissem. E pior, coloca que essas outras formas são erradas. E aí o mesmo acontece com o homem. O estereótipo de ser mulher é ser feminina, ser delicada, doce. Só que nem toda mulher é feminina, delicada e doce. Existem homens que choram. Então quando um homem chora, ele tá errado, a sua masculinidade entra em jogo. Eu acho que isso é algo que reduz muito, né, a nossa experiência. Não é negar a diferença que a gente procura. A gente procura negar a desigualdade. É a diferença que foi, de alguma forma, valorizada do masculino em relação ao feminino, que criou uma hierarquia, que criou uma desigualdade. O que as pessoas não veem é que, claro que nenhuma empresa vai falar, não, você é mulher e eu vou pagar menos. Mas dado que eu não meço, né, as mulheres tendem a pedir menos aumento de salário, as mulheres tendem a almejar menos, né, uma mudança mais rápida de posição, e quando a gente olha os números, é isso que acontece. A remuneração das mulheres é 30% menor do que a dos homens no Brasil. E a diferença de salários entre uma mulher negra e um homem branco é ainda maior. Elas recebem 61% a menos do que eles. Em casa, as mulheres ainda realizam o dobro ou mais que o dobro do trabalho doméstico realizado pelos homens. A representação delas no Congresso do nosso país ainda é de apenas 10%. E no mundo, 1 em cada 3 mulheres sofre violência em algum momento de sua vida. Na criação dos meninos mudou muito pouco, mesmo. De 50 anos para cá, os meninos estão sendo criados praticamente da mesma forma. Não pode chorar, não pode ser sensível, não pode ser mulherzinha, não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino, porque isso é muito ruim. E o que é ser homem está cheio de cargas e está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres, regras de atitude social, né? Homem não leva desaforo para casa, né? Mulher minha não faz isso ou não faz aquilo, né? E essas coisas ficam ecoando na tua cabeça. Essas coisas, com o passar do tempo, te definem. Você é criado, né? É ensinado a todo um processo de educações e de imitações, né? Não chorando, não sendo frágil, a mulher sendo delicada, sensível, educada, não sentando de pernas abertas, não se sujando. O menino tendo mais liberdade com o corpo, podendo se relacionar e sendo estimulado a se relacionar com muitas mulheres, não broxar, não negar o sexo. Os homens têm que encontrar as formas de viver melhor com eles mesmos, porque eles estão se matando entre eles, estão matando e agredindo as mulheres e estão se perdendo de uma série de coisas que são parte da vida cotidiana, que são muito importantes. E compartilhar a criança dos filhos e das filhas, poder amar, poder sentir, poder chorar. Se você pega e você percebe que a maior população carcerária do Brasil, na verdade não só do Brasil, mas do mundo, é composta por homens. Quando você pensa as causas de adoecimento e de morte dos homens, do que é que os homens morrem e adoecem? A gente está vendo o tempo inteiro campanhas falando aí de câncer de próstata, câncer de pênis. Essa é uma das causas, mas não é a principal causa de morte dos homens. A principal causa de morte dos homens é o machismo. O machismo mata os homens por vários motivos, seja pelo descaso com a saúde, pela relação perigosa com bebidas alcoólicas
ou com um modo agressivo de dirigir. Para entender melhor esses comportamentos e crenças e as relações entre homens e mulheres no Brasil, em 2016 realizamos uma pesquisa qualitativa que atravessou vários estados. E uma pesquisa online com mais de 20 mil participantes, abordando temas como relacionamentos, violência e comportamento. Com respostas de todas as regiões do Brasil, os resultados ajudaram a mapear atitudes e crenças de diversos perfis brasileiros envolvendo esses temas. A questão dos aprisionamentos, como a gente chamou, né, que são pressões vindas da sociedade e também da própria pessoa com ela mesma. E essa prisão faz como se fosse um filtro, não permitindo que esse homem divida mais dos seus sentimentos, das suas frustrações, das suas inseguranças. Então eles gastam uma energia muito grande para manter essa imagem de durão, de eu consigo, eu me basto, com medo de correr um risco de serem rotulados por algum termo pejorativo, é frouxo, isso não é coisa de homem. Elas prendem os homens dentro de fachadas, né? Então, na medida em que eles admitem que gostariam de expressar mais, é porque existe algo por trás desses muros que seria interessante expressar. Eu acho que tudo isso é construído culturalmente, né? Nas nossas relações, no dia a dia, no modo como a gente é educado. Esse machismo, ele não se manifesta só em relação às mulheres, se manifesta em relação aos outros homens, inclusive aqueles que decidiram ter uma opção sexual diferente. Você dizer para o seu filho, você não pode voltar apanhado, você não pode brincar de boneca, você não pode abraçar o seu coleguinha e por aí vai. Você vai falando tantas asneiras, tantas besteiras no dia a dia, que isso vai fazendo com que cada vez você se torne mais limitado. E isso meio que me distanciou um pouco de mostrar minha sensibilidade. E eu acho que eu só consegui mostrar minha sensibilidade a partir do momento que eu cheguei a amadurecer e a entender a minha colocação como homem, não como homem que era imposto, sabe? Só os homens escutam uma frase que é o seguinte: anda que nem homem, fala que nem homem. Isso a gente é educado assim. E fica muito difícil, depois que você tem, sei lá, 30 anos de aculturação nesse processo, 30 anos de educação nisso, você falar, agora você é diferente. Como ser um homem, como ser uma mulher, nessa estrutura de classificação, quando um sistema de classificação não dá conta, né, mais das diferentes possibilidades de ser homem e ser mulher na nossa sociedade. Não querem 27 anos, quero agora saber que não matam um de nós a cada 27 horas. Fervo do Dala aqui porque meu fervo é seu fervo. E o fervo de cada um enfraquece esses medos. O homem não pode ser frágil. O homem negro, ele nunca é associado a nada frágil. O homem negro é o homem forte, o homem negro é o homem escravo, é o homem fortão, é o homem que constrói cafezais e cafezais em fazendas na história do Brasil. O homem negro, ele tá nas obras, ele tá construindo prédios desses. O homem negro não tá associado a canetas, pincéis, baquetas. Eu me via sempre assim. Eu gosto de arte, eu gosto de música, eu gosto de fazer coisas que remetem à fragilidade. Eu sei ser homem se for um homem frágil, pode ser? Pra mim já era muito claro o como eu era visto, por ser negro. E no canto mais íntimo da minha mente, eu falava, cara, mas eu gosto de menino, como que isso vai acontecer? Agora, na minha casa, não existia nenhum pensamento, nem cultura sobre, ok, Rico, você é um garoto gay. Tudo ótimo. Não, você vê ali alguém zoando gay que passa na TV, zoando um personagem gay, zoando, e você fala, cara, se eles estão zoando o que está lá longe na televisão, imagina o que está em casa. Até você entender, você criar identidade e atitude para aceitar isso, nessa você deixa de ser muitas carreiras que você tem tino para ser. Ah, ele desenha, vai ser arquiteto, arquiteto é bicho. E às vezes parece que é só uma brincadeira, mas nunca é uma brincadeira só. Tudo que tem a ver com gênero, tudo que tem a ver com raça, nunca é uma brincadeira. Que você está falando da humanidade da pessoa. Nada poderá
tornar-nos menos pretos que somos, paz, coroas e tronos. As mulheres e mulheres negras carregam isso de uma maneira muito forte, né? De que você não pode errar, porque é aquela única oportunidade. Sempre tive muito claro que eu deveria ser a melhor em tudo, porque seria me cobrado 2 vezes mais, justamente por ser negra e por ser mulher. Já parte do pressuposto de que, como eu sendo uma mulher negra, eu não poderia, né, ser desenvolvida em diversas áreas. O machismo, ele tá na maneira que a nossa sociedade é estruturada. A gente vive há milênios numa sociedade patriarcal, em que os homens ocupam a maior parte dos espaços de poder, a mulher é relegado o espaço doméstico, que também é em si um espaço de poder. As mulheres são vetados todos os outros espaços. Então, a rua, o trabalho, a escola, o dinheiro, a comunicação, esses espaços não pertencem às mulheres. A nossa sociedade ela é estruturada desse jeito e já faz muito, muito, muito tempo. O machismo é a crença na superioridade dos homens sobre as mulheres. Ele se repete em nossa sociedade de muitas maneiras. Nos filmes, nas relações pessoais, nas escolas, no trabalho. O machismo não é o contrário do feminismo. O feminismo não defende a superioridade das mulheres. Seu objetivo primordial é desconstruir o machismo que afeta homens e mulheres e conquistar o acesso a direitos e oportunidades iguais a todos os gêneros. Então, mais ou menos desde a década de 60 que a gente observa, as mulheres foram para o mercado de trabalho, né? Foram trabalhar, foram tomar pílula, mas os homens não vieram para casa. Eles não vieram cuidar de filho, eles não vieram fazer serviço da casa, não vieram fazer o jantar. A mulher começou a acumular a dupla ou a tripla jornada e começou a ter muita reclamação e muito movimento em prol dessa libertação das mulheres disso. O que a gente acabou fazendo? A gente acabou fazendo com que outras mulheres trabalhassem para nós, cuidassem dos nossos filhos, enquanto a gente ia para o mercado de trabalho, né? Que a mulher branca, classe média, conseguiu ir e aquela mulher negra da periferia ficou trabalhando na sua casa. Porque a gente não discutiu que também era importante que os homens voltassem para casa e lavassem as suas roupas e as roupas do seu companheiro, dos seus filhos, limpassem essa casa. Alguns homens que dão relato, eu vou pra pracinha com meu filho, eu sou o único pai. As pessoas me chamam de vagabundo porque eu fico em casa com meu filho e não tô trabalhando. Então ele fica se justificando por ter voltado para um espaço que sempre também foi dele, ou para finalmente estar entrando nesse espaço, vamos dizer assim, né? É muito comum você escutar de homens, por exemplo, mas assim, eu sou um cara super legal, eu ajudo a minha mulher em casa. Eu ajudo a cuidar do filho, eu ajudo nas tarefas domésticas. E eu sempre chamo a atenção que quando ele diz que ele ajuda, ele não está reconhecendo a tarefa como dele. Então, cuidar da casa não é uma tarefa feminina, é uma tarefa de quem mora na casa. Sejam homens, mulheres, enfim, independe disso, né? A noção de cuidado e o mundo do cuidado é muito distante do mundo masculino, né? Ele vai aprender, ele vai entrar no mundo do cuidado, muitas vezes, né? Pela questão da paternidade, por exemplo, já adulto. Enquanto eu tenho uma licença maternidade de 180 dias e eu concedo 5 dias de licença paternidade para um pai, de que cuidado eu estou falando, né? O que eu espero desse homem que tem 5 dias de licença em termos de cuidado com o bebê que acaba de nascer? Existem várias outras dimensões que muitas vezes não são pensadas, que é necessário que se trabalhe com os homens numa perspectiva da desconstrução do machismo, que causa prejuízo, muito prejuízo à vida das mulheres, mas que também causa prejuízo à vida dos homens. A gente trabalha geralmente e principalmente com grupos de homens jovens. A gente vai nas escolas e eles vêm, fazem a inscrição e dentro dos projetos a gente faz uma oficina de seleção com esses jovens que se interessam e aí a gente começa a desenvolver o trabalho com eles. Nos grupos
grupos que eu faço parte, eu vejo muito mais um sofrimento advindo dessas questões relativas ao machismo vindo a posteriori. E o incentivado é para que eles sigam esse perfil típico do homem como provedor, do homem como o que tem mais libido. Então, tudo isso para eles é muito normal. Depois que a gente promove algumas reflexões, a gente tenta fazer com que eles estremeçam esses patamares de uma vida assim toda levada a esse tipo de construção, é que eu vejo alguns sendo induzidos a pensar: poxa, Germana, mas como poderia ser diferente para mim? No primeiro momento, a gente sempre parte para um momento lúdico. Mas por que esse momento lúdico é importante? Primeiro, porque a gente acredita sim que às vezes, destravando o corporal, a gente torna a via de acesso mais empática em relação aos jovens. E segundo, porque a gente percebeu, segundo a própria fala deles, que muitos não tiveram acesso ao brincar desde muito cedo. E que isso surge como uma carência, uma lacuna na vida deles. E que ali, em algumas brincadeiras, a gente volta a ser criança junto, sabe? E depois a gente passa muito mais para um momento reflexivo. Muitas vezes casando o lúdico com o reflexivo, mas outras vezes explorando apenas o lúdico em sua potencialidade. Eu lembro de um jovem do grupo passado e ele dizia que a primeira vez que ele experimentou o álcool, ele devia ter por volta de 3 ou 4 anos. E aos 17 anos era tão normal e tão aceitável para que ele bebesse muito, que ele ficasse bêbado, que se ele pusesse em risco, que depois que ele pensou que podia ser diferente, que ele dizia: poxa vida, como é que eu até então fui tão pouco sensato comigo mesmo e nunca tinha pensado sobre essas questões, assim, que para exercer a minha masculinidade poderia ser de um modo diferente. São essas narrativas que faz com que a gente pense que o nosso trabalho tem um efeito, sabe? Que tem um reflexo na vida deles, então logo a gente já trata dessas questões. Tem jovens que eles entram com um discurso machista, com um discurso muitas vezes homofóbico, e ao final de um processo de 1 ano e meio, 2 anos de trabalho que a gente realiza, eles começam a revelar, né, o quanto eles não percebiam que aquilo que eles faziam era uma reprodução do machismo, era homofobia, né, e quanto aquilo era prejudicial a eles. Essa interação com os projetos, né, com pessoas, me fez muito bem em relação a isso, né? Até essa visão de que mulher não tem que estar em casa, não tem que estar cuidando necessariamente da casa ou do marido e só dos filhos. A mulher, ela tem que estar onde ela quer, né? Então, eu acho que essa visão é muito elevada em relação a que eu tinha e que é uma ideia correta das coisas, que ninguém necessariamente é dono de ninguém ou pode ser dono de ninguém, né? Apesar do machismo causar danos para todas e todos, os homens ainda se encontram em uma situação vantajosa. Muitas vezes usufruem de privilégios sem se darem conta disso, como poder sair na rua sem medo de assédio, não ter seu humor taxado como loucura, não ser objeto de desejo desde a puberdade, não ter sua sexualidade reprimida, não serem cobrados exclusivamente pelo trabalho doméstico e muitos outros. Não dá pra gente obscurecer, não dá pra gente negar, não dá pra gente desconsiderar que ser homem na nossa sociedade tem privilégio. A grande questão do homem cego é que, como ele não vive a experiência de ser mulher, ele não sabe o que está acontecendo. Então ele não percebe algumas coisas que são muito básicas. Uma vez eu estava andando numa rua com um amigo meu. Tinha aqui uma padaria cheia de homens, aquela padaria que você sabe que você não pode passar, porque você sabe o que vai acontecer quando você passar. Eu dei toda uma volta e quase fui atropelada e passei pela frente para não passar na porta da padaria. Quando ele me encontrou, esse meu amigo virou e falou: nossa, olha como você é perdida. Pra que dar toda essa volta? Você não sabe nada de caminho. Eu sei como é essa situação. Eu sei que eu sairia me achando um lixo, que eu sairia me achando um pedaço de carne e eu não ia passar por isso. E aí eu expliquei pra ele a minha situação. Ele: é verdade, nossa, eu nunca pensaria nisso, é verdade. E aí, se você pensar bem, se eu não tivesse explicado pra ele, eu teria sofrido 2 opressões numa atravessada de rua. Que é a de que eu sou menor porque eu não sei fazer caminhos rápidos.
e de que eu sou um objeto na rua, porque a rua não é minha. Se por um lado é a limitação que se coloca para os homens, eles não poderem se envolver no cuidado das crianças, por exemplo, por outro lado, é um privilégio. Na sociedade que a gente vive, né? Que não valoriza o trabalho do cuidado, que valoriza apenas o que a gente faz no âmbito público e não no privado. Quando a gente vai olhar para os privilégios, a gente esquece de olhar as privações. Quando a gente vai olhar as privações, a gente esquece de olhar os privilégios. É esse jogo que a gente tem que fazer constante para poder evitar criar leituras maniqueístas. Porque não adianta substituir uma visão pela outra. De uma hora para outra dizer que agora os homens não são mais machistas, os homens são vítimas do machismo. Não, os homens e as mulheres são vítimas e produtores e reprodutores do machismo. Então, se a gente quer mudar a situação de violência, a gente tem que entender eles como parte do problema e, portanto, também como parte da solução. A gente está aqui no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, né, na frente do Instituto Promundo, que é uma organização brasileira, uma organização que trabalha com promoção da equidade de gênero e transformação de masculinidades também. Vamos conhecer. A gente tem trabalhado muito hoje em dia em opor a transmissão da violência à transmissão do cuidado. Ou seja, o cuidado como uma ferramenta para transformação, né, e para eliminar certos ciclos de violência. Então, a gente fez uma pesquisa recentemente, que não aconteceu só no Brasil, mas aconteceu no Brasil, no Chile, em mais 10 países. Alguns desses dados revelam que homens criados em ambientes equitativos, né, tendem a reproduzir esse tipo de comportamento na vida adulta. Por outro lado, homens também que são criados em ambientes violentos tendem a aprender isso como forma de mediar suas relações também. Então, é um comportamento aprendido. A gente trabalha com grupos de homens ou grupos de homens e mulheres que sejam pais e mães. E a gente trabalha com isso, assim, como lidar com aquela emoção, como aquele comportamento violento passa a ser um comportamento não violento, como educar os filhos sem violência. Tenho notado que aqui na comunidade, quer dizer, os homens têm mudado, justamente porque tem surgido grupos, o próprio Promundo, né, ONGs, que têm se interessado por isso, da igualdade de gênero. Teve um campeonato aqui, né, organizado pelo Promundo, e foi feito esse campeonato com troféus, árbitros. Foi assim, acho que todo mundo fala que foi o melhor campeonato de futebol que teve aqui na comunidade. A principal exigência que o Promundo fazia para participar do campeonato, para jogar, era assistir às palestras. Tem um amigo meu que o pai foi traficante e ele andou, foi pelo mesmo caminho do pai, depois saiu, mas carregava aquilo de aquela coisa dura. E ali nas palestras a máscara caía, tirava a máscara, aquela máscara dura, sabe, tirava aquela capa de super-homem. O que fazia os homens voltarem na palestra é justamente isso, de ver que aquele amigo ali, aquele cara ali, duvido ele estar chorando, daqui a pouquinho aquele durão tava chorando. Então eu falei, eu também posso fazer, eu também posso me abrir, eu também posso botar meus medos, meus traumas para fora. Eu, quando vou trabalhar com grupos, eu costumo muito provocar, sabe? Por exemplo, grupo de adolescente, vou criar meu filho de um jeito e minha filha de outro. Aí eu devolvo para o adolescente, então você vai ser um pai machista? Às vezes a gente percebe que eles ganham armas e carros. Quando eles crescem, a gente não quer nem que eles se matem, nem que eles morram no trânsito. Tudo isso acaba sendo construído desde pequeno, sabe? E quando grande, eu acho que a gente cobra muito desse homem sem que ele consiga entender o que está acontecendo, assim. Parece que as mulheres já despertaram há mais tempo, até por serem vítimas, né, de uma série de violências, assim. E os homens não. Os homens parece que eles estão tendo um despertar agora. Agora que eles se interessam por igualdade de gênero, por expressar suas emoções, por serem pais. Fora amamentar, não existe nenhuma tarefa que eu não tenha feito, não. Trocar a fralda, dar banho, acordar de madrugada, ainda não combina, ainda não parece com virilidade, não tem cara de macho, e aí o homem se incomoda. Eu acho que ainda é um incômodo. Se a cabeça do homem não for trabalhada para entender que não é menos esse outro papel, ele vai sofrer com aquilo, né? Ele vai se achar que é menos, né? Que ficou para trás. Tá? E é o que eu digo, é um momento de vida, é uma fase na vida do homem e da criança que não volta, né? Então, se o homem perder essa oportunidade de ser naquele momento, ele jamais será. E se não for construído ali,
é muito difícil você construir no futuro. Você conseguir recuperar esse papel e ser para um jovem o pai que você não foi na infância dele. Hoje eu vivo em função do meu filho. Eu trabalho pensando no bem-estar dele. Se eu for comprar uma calça para mim e ver uma roupa que eu olhe e seja a cara dele, eu compro a roupa e não compro nada para mim. Aí ele fala, filho, papai, por que você botou meu nome no teu braço? Eu falei, não, filho, porque você faz parte de mim, você é um pedaço de mim, né? Isso é para você ver o quanto eu te amo, né? Só não faço o corpo todo porque não dá. Deus não podia me dar um presente maior do que meu filho. Melhor do que meu filho. O principal malefício do machismo para as mulheres é justamente porque as mulheres não são vistas como indivíduos que merecem ser respeitadas, ouvidas e que são inteligentes e que podem produzir algo. É sempre colocada nesse lugar de inferioridade. Então, quando as mulheres são vistas nesse lugar de inferioridade, existem uma série de violências, tanto simbólicas como físicas. A violência contra a mulher ainda está muito presente no Brasil e pode se manifestar de diversas formas. Física, pela violência corporal, sexual, pelo abuso, assédio e estupro, psicológica, via ameaças e chantagens, e patrimonial, quando se retira das mulheres objetos, documentos pessoais e recursos econômicos. Desde 2006, a Lei Maria da Penha prevê a reabilitação de homens autores de violência através de grupos reflexivos sobre o tema. Infelizmente, poucos lugares oferecem esse serviço, mas os resultados são visíveis. Quando um homem que já agrediu passa por um grupo de suporte, o índice de reincidência cai de 75% para até 5%. Antes de falar dos danos do machismo para os homens, a gente sempre tem que falar dos danos do machismo para as mulheres, porque o feminismo, ele não é protagonizado pelas mulheres à toa. As mulheres estão morrendo na mão dos homens. Os homens também estão morrendo pela violência que eles mesmos causam. Como é que você tem que ser homem? Você tem que se portar com violência. Você chega na tua casa, você desconta para um amigo e fala, pô, mas aí o cara falou isso para mim, e você não deu uma porrada na cara dele? Se alguém fala isso para mim, eu saio no braço. E você já começa a cultivar dentro do sujeito também uma cultura de violência. Se a gente pega os adolescentes em conflito com a lei que estão cumprindo algum tipo de medida socioeducativa, em torno de 95% também são meninos. O que faz com que a gente tenha essa relação tão próxima entre masculinidade e violência? Ficou muito claro na questão de percepção de violência que há um descompasso muito grande entre o gênero feminino e masculino. O gênero feminino percebe muito mais outras atitudes como sendo violentas que o gênero masculino não percebe. Isso a gente já consegue imaginar o impacto que tem no dia a dia, porque o gênero masculino está sendo violento, está exercendo essa violência diariamente, não está percebendo que está sendo violento. Você não vai sair comigo desse jeito, com essa roupa, com esse decote, com essa saia. Tem determinados mecanismos de controle que muitas vezes são sutis, são da ordem da sutileza, mas nem por isso são menos violentos. As outras coisas dessas violências invisíveis, que são, por exemplo, mas mulher não entende de trânsito, né? Esses pequenos dados que passam sobre nós e que fazem com que a gente acredite que a gente tem certas limitações que na verdade a gente não tem. Isso muda a nossa formação enquanto ser. Óbvio que é mais difícil para um homem perceber essas violências, mas essa cegueira também não é à toa, porque é bastante confortável não ver. Eu não preciso lidar com o que eu não vejo. Então, a partir do momento que você se propõe a ver, veja, ouça. Na pesquisa, nós identificamos diferentes perfis de brasileiros. Vamos imaginar que eles estão organizados num espectro, do mais machista para um menos machista. Nesse primeiro ponto mais extremo, nós temos pessoas que acreditam em tudo que se refere a diferenças de gênero. Que o homem que é homem não leva desaforo para casa, que ele deve ter a última palavra em casa, que a mulher deve decidir se a sua prioridade é a família e os filhos, ou se é o trabalho. Ela deve evitar roupas que sejam muito provocativas. São pessoas realmente que acreditam nessa imagem estereotipada do homem e da mulher. Depois, no meio do caminho, nós temos 3 outros perfis. Um perfil específico
que concorda com a existência de um papel tradicional masculino, mas eles não têm essa mesma visão sobre a mulher. Eles têm uma visão um pouco mais livre. Um outro perfil é justamente o oposto. Tem essa ideia mais conservadora sobre a mulher, mas não vê essa pressão sobre a identidade e a imagem masculina. O terceiro ainda desses perfis intermediários, ele é um grupo que não vê essa imagem estereotipada, nem masculina, nem feminina, mas ele não vê um benefício ou o porquê da existência de igualdade. No outro extremo, nesse grupo, as pessoas discordam mais que todos os outros em relação a todas essas crenças. Elas não acreditam que o homem tem um papel específico, que a mulher tem um papel específico. Para falar sobre violência, vamos simplificar um pouco e dar foco nesses dois extremos. Nesse grupo mais machista, 8 a cada 10 pessoas são homens. Na outra ponta, 6 a cada 10 são mulheres. O que mais nos chama atenção é observar as diferenças, entre aspas, de dados de violência nesses dois grupos extremos. Vamos pegar algumas questões. Por exemplo, dar sacudidas, apertões ou empurrões nos parceiros e nas parceiras. Nesse grupo mais machista, 4 a cada 10 pessoas já fizeram e ou sofreram, já tiveram envolvidas com esse tipo de violência. No grupo menos machista, 3 a cada 10. Essa diferença não parece tão grande. Se nós observarmos violências mais sutis, como controlar onde o parceiro vai, verificar o celular, controlar o que veste, o grupo mais machista, 7 a cada 10 pessoas já tiveram envolvidas com essas violências. No grupo menos machista, 6 a cada 10. Por fim, talvez o dado mais chocante, o tapa na cara. Grupo mais machista, entre 2 e 3 pessoas a cada 10. Grupo menos machista, 2. Nós vemos crenças em transformação, mas comportamentos muito próximos. Nós gostamos de pensar que essas crenças mostram uma tendência de uma transformação social, porque toda mudança ela começa de dentro para fora, com as pessoas entendendo essas violências, tendo crítica sobre o seu próprio comportamento e depois colocando em prática, porque essa violência é relacional, ela é cultural. Na medida em que eu estou envolvido numa cultura de violência, numa cultura em que é normal controlar o outro ou ser controlado, eu naturalmente acabo muitas vezes me envolvendo em situações violentas, por mais que as minhas crenças me afastem disso. Na nossa metodologia de paternidade do Promundo, a gente, através de vários estudos, tanto nossos quanto de outros pesquisadores, a gente percebeu que existe uma transmissão intergeracional. Pro mal, a gente fala, quando acontece essa transmissão da violência, né? É um neto que via o avô bater na avó, ou bater no próprio pai, enfim. E o que a gente começou a perceber é que o homem mais envolvido conseguia fazer com que essa transmissão não fosse da violência, mas fosse do cuidado. O homem que cuida, divide as tarefas, está presente na vida dessa criança. Se ele cria um menino, o menino vai aprender a ser mais equitativo quando ele crescer. Se ele cria uma menina, a menina vai entender que relacionamento não é baseado em violência, é baseado em respeito, é baseado no homem dividindo as tarefas, é baseado no que cuida. Então a gente consegue fazer com que na próxima geração, ou dos nossos filhos e dos nossos sobrinhos, enfim, as novas crianças, vão conseguir entender que a forma dela demonstrar afeto não tem nada a ver com controle, não tem nada a ver com violência. Uma das formas de promover a igualdade de gênero é com a educação. As escolas podem ser esse espaço para questionar a diferença entre homens e mulheres. Para isso, é preciso fazer da escola um ambiente livre de preconceitos e aberta à diversidade. Então, a base do trabalho da escola é buscar essa questão humana mesmo, entendeu? Essa questão do respeito a quem eu sou, a quem eu penso, ao que eu sou diferente do outro. E poder afirmar isso, né? Então, a gente procura trabalhar com isso desde os pequenininhos, assim. Questões como gênero, questões como a cor, questões como síndrome de Down. São questões que a gente se depara constantemente. E é assim que a gente entende que a gente realmente cria uma mentalidade diferente. Se toda vez que aparecer uma situação de machismo, por exemplo, o professor poder parar e falar: nossa, olha o que você falou, né? Será que você entendeu como isso impactou no outro? Eu estava em casa, tinha acabado de almoçar. Eu recebi mensagens de um número totalmente desconhecido, que depois eu fui descobrir que era de um menino da minha sala. E
mensagens ofensivas. Na hora eu fiquei chocada. Eu olhei, eu liguei pra minha melhor amiga e eu não sabia o que fazer. E eu sempre falei sobre essa situação. Eu sempre falei sobre assédio. Eu sempre compartilhei coisas sobre como relatar o assédio, sobre como perceber o que é assédio, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei indignada porque eu me senti sem voz na hora. Eu não sabia de quem tinha vindo o assédio, eu não sabia por quê, eu não sabia o que a pessoa falaria quando eu questionasse. Eu me senti muito violada, muito violada. Eu senti que eu realmente não tive voz, que eu não tive poder sobre o meu corpo, porque ele me viu como um pedaço de carne, sabe? E... desculpa... Eu sinto raiva e fico emocionada ao mesmo tempo. Porque eles naturalizaram isso. Era normal me ver como nada, entendeu? Era normal me ver como um simples pedaço de carne. A questão não era punir e dar uma advertência porque aconteceu na escola. A questão era fazer ele entender que ele não podia fazer isso comigo. Porque pra eles era comum, eles conversam das meninas assim. E eu resolvi levar essa questão pra minha sala. Então a situação da Isabela, né, que acabou gerando toda essa nossa conversa, eu acho que ilustra muito bem isso. Ela chegou e falou, isso me tocou. Né? O que aconteceu com ele ter me passado essa mensagem de uma forma agressiva me fez mal. Como que eu lido com isso? Porque ninguém tá me entendendo. Aí eu falei, e aí, como que se lida com isso? O que a gente pode fazer para conseguir trazer essa discussão de uma forma mais ampliada para todos? Chamar só ele na minha sala? Mas será que a gente não pode aproveitar isso para olhar para essas questões de uma forma mais sincera, mais corajosa? A gente abre um círculo, a gente lê o artigo, né? Ou a gente assiste um filme, a gente tem um tema mobilizador dessa discussão. E depois que esse artigo é lido, né, que o vídeo é visto, a gente começa a debater. Eu acho que assim, quando a gente vai falar de trabalhar a questão de gênero dentro da escola, a gente tem que pensar muito no como fazer isso, né? Então, o educador ele tem que proporcionar um ambiente de muita tolerância e um ambiente muito confortável para o aluno. E a partir disso, que ocorra a desconstrução de alguns conceitos, né? Falaram com vocês o que vai rolar? A gente falou que a gente vai chorar, se abraçar? Faço não, senão eu choro mesmo. O que eu queria sugerir da gente começar fazendo é um exercício super simples. A gente vai passar uma folha de papel para cada pessoa aqui e o que eu vou pedir é que vocês escrevam nessa folha, sem deixar nome, sem deixar um outro ver, algum sentimento que você sente que vocês têm dentro de vocês, que vocês gostariam de expressar, mas não conseguem. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos agrupar. Vai passando, agrupando todos para chegar em mim, todos de volta, assim. A gente vai embaralhar. O que a gente vai fazer agora, cada um de nós vai ler em voz alta o que tem no papel. E o que tem no papel representa um pedaço do que está escondido em algum outro homem aqui nessa sala. Então vamos ler em voz alta. Carinho / afeto. Amor e liberdade. Amor e afeto. Autoconfiança. Amor. Medo de falhar na vida. Sensibilidade. Nada. 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 Ao mesmo tempo que tem muita gente expressando que gostaria de dar e receber mais carinho, tem muita gente que diz nada. Por que vocês acham que chorar é uma coisa difícil do homem expressar se tem tanto sentimento? Por que o homem não chora? Desde pequeno você ouve isso, então não tem um porquê. Você só sabe que você não pode. E aí você vai ficar assim. Você não tem, por que eu não vou chorar? Por quê? É porque não deve, velho. Você tem que erguer a cabeça e ficar bem. O homem sempre foi taxado como guerreiro, como protetor, e quando ele chora, ele admite que ele perdeu. Tipo, ele fala que ele não aguenta mais. Vocês já se sentiram pressionados alguma vez a fazer alguma coisa para mostrar que vocês eram mais homem? Já, com certeza. Teve várias vezes, porque tipo, eu não bebo. Eu já várias meninas falam pra mim, tipo, eu que sou menino e bebo, você não bebe, você é bichona, sabe? Mas eu não ligo, porque tipo, eu não quero beber, eu não vou beber. Então,
Porque eu iria beber pra mostrar que eu sou homem, não precisa disso. Por exemplo, você tá numa festa, você não tá afim de ficar chegando em menina, assim, aí, tipo, tem uns amigos teus que tá, velho, e se você não tá, os caras te matam. Os caras, não, velho, você é gay, vamos pegar mulher, não sei o quê. Aí fala, não, eu tô de boa, os caras, você é muito viado, não sei o quê, entendeu? E já teve isso. E o próprio machismo, ele obriga a mulher a ver a sei lá, serva do homem, mano, que realmente ela não deve ser, mano. Os dois tem que ser igual, velho. Se nós dois tiver que partilhar o peso de liderança, o peso de cuidar da casa, mano, não vai ficar pesado pra ninguém. A intenção desse projeto nunca foi obrigar a entender sobre o gênero. A intenção desse projeto foi criar a pulga mesmo atrás da orelha, porque dentro do projeto da escola, de um projeto de sociedade, não é a exclusão que vai gerar a igualdade. É conhecer e respeitar o outro pelo outro, né? E entender que nós estamos no mesmo espaço. Eu acho que não existe nenhuma mudança na sociedade que não seja por meio do diálogo. Eu percebi que, caramba, meus amigos são machistas, e aí eu comecei a falar sobre, né? Porque um dos pontos importantes é não se calar mais, não aceitar mais. Eu acho que a grande dificuldade também de todo esse diálogo é que as pessoas, muitas vezes, elas têm dificuldade de reconhecer em si características que ela recrimina. Óbvio, quem é a pessoa que vai se dizer racista? Quem é a pessoa que vai se dizer homofóbica? Quem é a pessoa que vai se dizer machista? Só que as nossas instituições e a nossa cultura, ela se reproduz a partir de modelos e práticas machistas, homofóbicas, sexistas e orientadas por classe. Então, não tem como, os antropólogos têm uma metáfora que eu acho ótima, que é, não tem como você estar dentro do buraco e tentar puxar pelo cabelo e tentar sair. Você não vai conseguir, porque você está dentro do buraco. Sempre que os homens me perguntam qual é o meu lugar no feminismo, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Olha para dentro, olha para você, olha para os teus amigos e vê como vocês podem mudar suas atitudes. Então quando o seu amigo te mandar um nude da menina que ele tá pegando, você vira e fala, cara, não é legal você me mandar um nude da menina que você tá pegando, por que você tá fazendo isso? O cara mexeu com a menina na rua, você dá um toque nele, ajuda a mudar as atitudes dos homens. Uma coisa que eu sempre falo que é, odeio o machismo, não o machista. É um problema cultural, não é um problema pessoal. É uma construção, não é inerentemente mal. Óbvio que a gente não é bicho e que você pode ir contra aquilo que você foi educado a ser, mas quantas vezes alguém tentou ensinar que ele não precisa pensar assim, ele não precisa agir assim, que as coisas não funcionam desse jeito. Então entender que você tem atitudes machistas é o primeiro passo para não ser machista. Tenha dúvida, não reaja de primeiro momento assim, de eu não sou machista, eu não sou. Tenha dúvida e comece a repensar as suas práticas, que você vai ver que direta ou indiretamente em algum momento você assumiu uma prática, até por defesa, até por afirmação de si, que estava baseado em algum modelo que você não gostaria. Com relação ao comportamento machista, eu acho que eu sou bem machista, infelizmente, não gostaria. Mas hoje a gente acaba por automático, você vai no automático, você não pensa. Deixar a mulher dirigir o carro, você vai, assume a direção porque você acha que é melhor sem perguntar, ou às vezes lavar uma louça você deixa porque acha que não tem motivo. Então eu, como homem, preciso reconhecer que eu também sou machista em alguns momentos, até para eu poder me esforçar para deixar de ser. O que eu vou negar? Vou negar para me esconder atrás da minha própria máscara? Não tem isso. Eu reconheço que eu tenho atitudes machistas. Eu acho que a gente, até da forma que a gente foi criado, a gente é muito mais criado para ser machista do que para ser feminista. Ao longo da vida você vai tomando conhecimento das coisas que você faz, você vai melhorando. Isso também é uma das coisas que percorre o discurso feminista. Eu não preciso substituir a mulher dos anos 50, lá, que a 60, que a Carmen da Silva escrevia, que era dona de casa, oprimida, por uma mulher que é CEO. Tu não tem que ser necessariamente CEO. O feminismo não é tu ser a mais bem-sucedida. Tu pode também ser dona de casa, se tu quiser, sabe? É a liberdade de trânsito, assim, no que concerne a
a própria identidade dos caras, eu acho que eles têm que levar em consideração essa liberdade de trânsito. Coexistimos, né? Homens e mulheres. Logo, qualquer ideia que venha a ter como uma proposta de sobreposição ou de exclusividade para um dos dois lados, ela só pode estar sendo menos democrática e menos acessível. Então, acho que o diálogo deve ser o grande catalisador e propulsor de mudanças. Já que o movimento feminista, as mulheres conquistaram muita coisa nas últimas décadas, eu acho que às vezes dá a sensação que está tudo resolvido. As mulheres agora fazem tudo e podem tudo. E acho que o grande desafio hoje para chamar mais os homens para essa discussão é dizer, não está resolvido, nada está resolvido. Né? E recolocar essa discussão, mostrar como ainda esse machismo está presente. Vamos olhar aqui as estatísticas da violência contra a mulher, dos estupros, vamos olhar aqui a desigualdade que existe nos salários entre homens e mulheres, dos lugares de poder, né? Então, não está resolvido. Acho que esse é um desafio, mostrar o tamanho do desafio que a gente ainda tem para realmente conquistar a igualdade. As mulheres vamos seguir lutando. As mulheres vamos seguir nas ruas, vamos seguir no trabalho, vamos seguir nas universidades. Mas agora precisamos que os homens façam sua parte. É um momento que eles revisem suas masculinidades, aprendam a ser homens de outro jeito. O que é muito bom desta proposta, que é uma proposta das mulheres, uma proposta feminista, é que essa mudança é uma mudança muito boa para nós mulheres, mas ainda é uma mudança muito boa para os homens também. Então é uma situação onde todo mundo ganha. A gente tem que mudar e tem que mudar pronto. Sou um homem, não sou um super-herói. Sinto dor, tenho sentimento, choro, tristeza, alegria. Os super-heróis, eles não sentem dor. E para mim, ser homem é isso. Você demonstrar o que você sente, o que você é, o que você pensa, sem se mascarar. A igualdade de gênero é um caminho para que masculinidades nocivas deixem de existir. Mas ela não acredita que toda forma de ser homem é ruim. Pelo contrário, ela valoriza as riquezas do masculino e do feminino. É tempo de abrir espaço para conversas e transformações, de quebrar o silêncio e dialogar, em especial com quem pensa diferente de nós. E as mudanças passam pelas escolas, pelos meios de comunicação, por políticas públicas, pela sociedade. Mas também podem começar em pequenos gestos, como questionar atitudes machistas de seus amigos, não expor materiais íntimos de outros ou outras em redes sociais, não contar piadas preconceituosas, não subestimar a inteligência de uma mulher. Ou seja, respeitar todas as possibilidades de ser homem e ser mulher. Quero oportunidades iguais para todos. Quero andar na rua sem medo. Quero mais mulheres no poder. Quero que os homens tenham licença paternidade suficiente para cuidar dos filhos. Quero poder estudar o que eu quiser sem ser julgada. Quero ser sensível sem ser julgado menos homem por isso. Quero mais respeito e dignidade para as mulheres negras periféricas. Quero o fim da violência contra as mulheres. Eu quero ser livre. Se não você, quem? Se não agora, quando?